Hoje eu vou estar pregando a última mensagem em Oséias. Essa é a terceira mensagem do livro do profeta Oséias. O profeta Oséias foi um profeta que profetizou ao reino do norte e ao reino do sul. Como eu disse aqui para vocês, ele, embora tenha profetizado para os dois reinos, ele profetizou essencialmente para o reino do norte. Oséias, o nome Oséias significa salvação. Deus salva a nossa vida. Oséias, o nome Oséias é da mesma raiz do nome Josué e do nome Jesus. Oséias era o nome de Josué antes de Moisés mudar o seu nome. Ele se chamava Oséias quando ele foi Josué chamava Oséias quando ele foi um dos espias, na terra de Jericó. E depois, na terra prometida. E depois o Senhor mudou o seu nome antes que ele começasse a liderar o povo de Israel, para Josué. Oséias significa salvação, Roséia. Josué significa Jeová é salvação. Assim como Jesus também é Jeová é salvação. Oséias veio trazer uma palavra de salvação ao povo. Tanto ao reino do norte quanto ao reino do sul. Ele foi o último. Quando eu falo reino do norte e reino do sul, quero fazer uma ressalva aqui para você que talvez não saiba. O povo de Israel, depois do reinado de Salomão, na gestão do seu filho Roboão, houve uma divisão. Então, ficaram 10 tribos, fazendo parte do reino do norte e 2 tribos fazendo parte do reino do sul. O reino do norte se chamou Israel e muitas vezes no livro de Oséias é chamado de Efraim, porque Efraim era a maior tribo que compunha essas 10 tribos. E o reino do sul chamado de Judá. Mas Oséias orou, buscou ao Senhor vendo tudo aquilo que ele podia contemplar na terra de Israel, que era da tribo do norte. E o Senhor deu a ele uma palavra. Aliás, uma missão muito complicada. Disse para Oséias: Oséias, você vai encenar através da sua vida e a sua história, a minha história para com Israel. Você representará o que eu sou para Israel. E a sua esposa, o que Israel é para comigo. E a gente sabe que Deus pediu para que Oséias casasse com uma mulher que se tornou uma prostituta e que ele teve filhos de prostituição. E ele os nomeou segundo a direção de Deus, fazendo declarações para aquele povo. O primeiro filho chamou Jezreel, que era o nome de um vale, que Deus estava trazendo disciplina por causa de tudo que havia acontecido naquele vale, que foi uma matança, uma matança injusta. Foram mortos 70 filhos de Acabe ali, comandados por Jeú, e Deus estava trazendo o juízo. Ao mesmo tempo, Jezreel significa Deus semeia. E como é feito a semeadura? A semeadura é feito assim. Se joga, se espalha. E Deus estava então declarando: Jezreel, vocês serão espalhados pelas nações da terra. Depois eles tiveram uma filha que se chamou Lo-Ruhamá, não favorecida. E Deus estava declarando para o seu povo: eu os favoreci até então, mas agora eu tirarei o meu favor de cima de vocês. Depois ele teve o terceiro filho que chamou Lo-Ami, não meu povo. E Deus estava dizendo: vocês são o meu povo, mas eu declaro agora, não serão mais o meu povo. Então, Oséias, ele representou, Ele fez um ato profético, ele encenou toda a história que Israel, o reino do norte, estava passando com o Senhor Deus. E ao longo do livro, quem está lendo, algumas pessoas eu sei que estão lendo, mas você que ainda não leia, porque ele é um profeta
que traz uma mensagem linda do amor de Deus. E como eu vou falar hoje sobre restituição. Às vezes a gente pensa, ele foi uma mensagem muito dura, porque ele foi o último profeta que liberou uma palavra profética para Israel antes da queda de Israel. Porque a gente sabe pela história que no ano de 722 a.C., o reino da Síria desce e destrói Israel por completo e leva cativo Israel para a Síria e eles se espalham para as nações da terra. E nunca mais voltaram para a terra. Mas há promessa de restituição para eles. E isso vai acontecer um dia. Quando Jesus sentar no trono de Israel, quando Jesus sentar no trono de Davi em Jerusalém, no milênio, e governar sobre toda a terra, ali a palavra de Deus diz que estarão presentes as 12 tribos de Israel. Já na tribulação já vai ser um ensaio. Porque vocês lembram dos 144 mil que vão pregar? 12 mil serão de cada tribo. Então eles já vão começar a ter a sua restituição sendo estabelecida, de voltar e dominar a terra, mas por completo será no reino milenar. Mas hoje eu quero falar de restituição, porque Deus é um Deus de restituição. Vocês lembram a parábola que Jesus contou daquela mulher que perdeu uma moeda? Ela varreu toda a sua casa para encontrar a moeda perdida. E Jesus deu esse ensinamento, ele diz assim: eu sou aquele também que paro tudo para procurar aquilo que se perdeu. Então Deus é um Deus de restituição, ele não deixa se roubar, né, pelas obras malignas ou pela sedição de Satanás. E assim como nós somos sujeitos ao roubo, Deus é um Deus de restituição e vem restituir na nossa vida. Amém? Tem alguma coisa que você precisa de restituição na sua vida? Levanta a mão. Às vezes um relacionamento que foi perdido ao longo da sua história. Às vezes algo financeiro. Às vezes algo na sua emoção, no seu espírito, alegria, né? Alegria da salvação. Às vezes alegria de viver, você está vivendo um tempo de tristeza e depressão. Para tudo isso Deus tem restituição, para todas as coisas. E não foi diferente com o povo de Israel. O Senhor trouxe juízo sobre o povo, mas Ele declarou através do profeta Oséias, que significa salvação, que um dia teria a restituição e a salvação completa. Em primeiro lugar, nesse processo de salvação, Deus envia o seu profeta. Porque Deus tem uma mensagem, Ele tem uma palavra de esperança e de restituição. E sempre passa pelo profeta, que é o mensageiro de Deus ao povo. Em Oséias, eu vou falar aqui no capítulo 14. Se você tiver Bíblia, pode abrir aí. Vou falar tudo no capítulo 14, que fala de restauração. Oséias 14:1, Oséias começa dizendo, o profeta, né, enviado por Deus para Israel: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. A melhor versão aqui é: pelos teus pecados tropeçastes. O profeta está dizendo, vocês serão espalhados. Mas tem uma palavra de Deus para você: volta, ó Israel, volta, vocês se afastaram muito, adorando a Baal, adorando a Baalins, cometendo pecados terríveis, pecados de injustiça social, pecados de prostituição. Os pobres tinham que vender suas filhas, suas noras para prostituição, os homens se prostituíam na adoração a Baal. Mas a palavra profética é: volta, volta Israel, você é o meu amor, eu amo. Eu declarei que você não é o meu povo, mas um dia você será o meu povo. Eu declaro que um dia o meu favor se voltará, se restabelecerá na minha vida. Amém? Você foi espalhado, mas eu os ajuntarei. Volta, ó Israel.
Deus sempre tem uma palavra de restauração para nós. Aonde você tropeçou, aonde você caiu, aonde você foi roubado, Deus está dizendo: volta, porque a restituição pertence a você. Amém? Diga assim: a restituição de Deus pertence a mim. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Deus enviou o seu profeta Jesus. Vocês sabiam que Deus, quando Ele leva Moisés até o Monte Sinai para dar ao povo de Israel a sua lei, Ele já avisa que naquele momento eles teriam que ouvir a Moisés. Mas um dia viria um outro profeta, que eles deveriam dar ouvidos e atentar para a sua mensagem, que é Jesus. Lá em Deuteronômio 18:15, Deus fala a Moisés: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Moisés diz: um dia vai se levantar um profeta, e vocês vão ter que ouvir esse profeta. Em Deuteronômio 18 e 19, ele continua dizendo: suscitar-lhes-ei um profeta no meio de teus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as suas palavras, que em meu nome falar, disso lhe pedirei contas. Moisés recebeu essa mensagem que um dia viria um profeta que seria maior do que ele, e eles deveriam dar ouvidos. E ele disse isso para o povo. Pedro, o apóstolo Pedro, né, depois que ele viu Jesus ressurreto, quando ele vai pela primeira vez no templo, na porta do templo, ele cura ali um coxo e cria um agito ali no templo. E ele no pórtico de Salomão, quando toda aquela multidão se reúne para ouvi-lo, porque ele havia operado um grande milagre em nome de Jesus, né? Ele tinha feito um coxo de muitos anos se levantar, um paralítico. E quando ele começa a profetizar, a trazer uma palavra para aqueles homens ali, né, que estavam atentos para ouvi-lo por causa do poder que viram manifesto na vida dele, ele começa a dizer e cita estas palavras. Ele diz assim: vocês acham que Moisés é grande? Pois Moisés disse. Ele cita as mesmas palavras, o texto literal que eu li para vocês. Está lá em Atos 3, 22 e 23. Eu não vou ler, depois você pode conferir. Pedro, ele diz: esse profeta que Moisés se referiu, se trata Jesus a quem vocês crucificastes. Então, vocês dão ouvido à sua mensagem, eu estou aqui com a sua mensagem. Então Jesus foi o profeta enviado por Deus para trazer arrependimento. Em Mateus 4,17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus vem, a primeira mensagem de Jesus é: arrependei-vos. Assim como Oséias, salvação, estava dizendo: volta para mim, Israel. Jesus, Javé é salvação, estava dizendo: arrependei-vos dos seus pecados. Porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus será estabelecido na terra. A mensagem é a mesma. Deus envia o profeta para dizer: arrependei-vos. O que foi perdido ao longo da sua história, eu vou restituir. Vocês lembram da mulher pega em adultério? Não é? Os fariseus, os escribas, os homens da lei queriam pegar Jesus. E levaram então uma mulher que foi pega em adultério. E a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. E Jesus olha para aquela multidão muito pronta para atirar a primeira pedra. Começa a escrever no chão. Vira para eles e diz assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem de atirar pedra. Porque todos ali haviam pecado.
Ou seja, Jesus está dizendo, se vocês são pecadores, por que vocês estão julgando? Eu vim salvar vocês e vim salvar ela. Jesus trouxe palavra de arrependimento. Jesus disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino. É a mensagem dos profetas, é a minha e a sua mensagem. Amém? Nós temos que dizer ao mundo que está aí fora, arrependei-vos, porque o reino de Deus é estabelecido no nosso meio. E Jesus vira para aquela mulher e diz, cadê os teus executores? Ah, todos foram embora. E Jesus disse, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai? E não peques mais. É a mesma mensagem, volta, ó Israel, não peques mais. Né? É a mesma mensagem de Oséias, era a mensagem de Jesus. E Jesus, ele foi muito misericordioso com os pecadores. Ele, deixou que uma ex-prostituta lavasse os seus pés e o adorasse, jogando um bálsamo e secando os seus pés com cabelos. Ele deixou que uma mulher considerada imunda tocasse nele, a mulher do fluxo de sangue. Ele deixou muitos doentes considerados impuros tocarem nele, porque ele tinha misericórdia para com os doentes e pecadores, e ele sabia que qualquer imundície, qualquer doença que tocasse nele seria liberto, porque o justo, o santo, ele transmitia o quê? Poder e virtude para trazer perdão dos pecados e cura completa. Amém? Então essa é a mensagem de Jesus. Jesus era misericordioso com os pecadores e é ainda hoje. É a gente que se culpa. É Satanás que é o acusador. Quando a gente cai, quando a gente erra, em vez da gente ouvir essa mensagem do profeta que é volta, arrepende-te. A gente fica ouvindo as acusações do diabo e a gente se sente mal, mas não é a mensagem de Jesus. A culpa que eu e você sentimos não vem de Deus e não vem do Espírito Santo, porque nós não temos acusadores, mas o acusador da nossa alma é Satanás. Amém? Não aceite acusação, porque você tem um Deus misericordioso, cuja mensagem é uma mensagem de arrependimento. E Ele diz para você hoje, volta, arrepende-te, porque eu estou pronto a te restaurar e te restituir de tudo que foi perdido ao longo do caminho. Em segundo lugar, Deus leva ao arrependimento através do seu Espírito. A mensagem é, através do profeta, venha. A ação do Espírito tem a sua ação completa. A mensagem cai numa terra boa, cai no nosso coração e traz o fruto de arrependimento. E toda essa obra é feita pelo Espírito Santo de Deus. O profeta Oséias desafia o povo ao arrependimento e ele diz assim, nos versos 14 de 2 a 3, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Eles sempre faziam sacrifícios, mas o seu coração era contaminado pelo pecado e Deus não estava aceitando. E eles estavam dizendo assim, em vez de sacrificarmos novilhos, vamos profetizar, vamos falar e vamos declarar o nosso amor. E o texto continua dizendo, a Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Israel estava dizendo, nós não vamos mais confiar na Assíria. Porque a Síria, Oséias profetiza em 3 diversos momentos. Primeiro ele profetiza quando o reino da Síria está sendo levantado. Depois ele profetiza quando o reino da Síria vem e traz a primeira incursão em Israel. E ali
Israel se torna vassalo da Síria, paga impostos para a Síria. Porque eles não têm coragem de enfrentar a Síria e se tornam vassalos da Síria. Eles pagam impostos para a Síria. E depois eles querem se libertar da Síria, fazem aliança com o Egito. E aí vem a Síria, destrói o Egito e destrói Israel. Em 722, na segunda incursão, ele destrói tudo e leva cativo a todos. E eles nunca mais voltam. E esse texto está dizendo, a Síria já não mais nos salvará, porque houve um momento na história deles que eles confiaram na Síria. E Deus os condenou. Não iremos montados em cavalos, não confiaram mais no seu exército, nem no exército do Egito. E eles não dirão mais as obras das nossas mãos, ou das suas mãos. Eles não diriam mais a Baal, nem aos seus deuses que eles os salvariam. Mas eles iriam se arrepender e buscar o verdadeiro Deus. Amém? Ezequiel, o profeta Ezequiel, um dia falou sobre o povo de Israel. Muitos anos depois, o profeta Ezequiel vem. O reino do norte já havia sido levado e extinto. O reino do sul estava correndo o risco de ser destruído, como foi pela Babilônia, né? Depois de quase 200 anos depois. Então Ezequiel está trazendo uma palavra de advertência para Judá. E está dizendo, e Judá naquele momento estava confiando no favor de Deus e estava dizendo assim, estava zombando do reino do norte de Israel, que tinha sido levado cativo, e estava zombando também de alguns, né, que já tinham sido levados cativos por algumas inserções já da Babilônia. Eles estavam olhando para aqueles que tinham sido levados cativos e estavam zombando. Estava dizendo, eles são desfavorecidos, mas nós que estamos aqui, nós temos o favor de Deus. Sabe o que Ezequiel disse? Lá em Ezequiel 11, 17 e 20. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolhereis da terra para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Ah, vocês estão zombando? Pois um dia eu os restaurarei. Voltarão para ali e tirarão dela todos os ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo, porém, dentre deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus estava dizendo, um dia eu os restaurarei. Deus diz para mim e para você o que você perdeu ao longo do seu caminho. Nós perdemos às vezes na nossa história coisas, relações, oportunidades. Às vezes por brechas nossas, quando cometemos iniquidade. Às vezes porque buscamos outros deuses ou outros conselhos que não são conselhos que vêm do Senhor. Ou da sabedoria divina. Muitas vezes perdemos coisas ao longo da nossa história porque permitimos, abrimos brechas e Satanás vem e nos rouba. Muitas vezes somos justos, mas Satanás nos ataca. E somos assolados com espírito de roubo e perdas na nossa vida. Mas a mensagem de Deus é sempre essa. Eis que eu vos restituirei. Assim como eu farei com o povo de Israel. Que para mim fizeram grandes abominações e cometeram pecados terríveis. Hoje estão espalhados pelas nações. Mas eu os ajuntarei. Eles viverão a restauração completa, a restituição. E Deus faz isso conosco hoje. Deus, Ele envia o seu Espírito para convencer o mundo do pecado. Ele envia o seu Espírito para convencer o ímpio do pecado. Ele envia o seu Espírito para convencer o justo do seu pecado. João 16, 7 e 8 diz assim. Mas eu vos digo a verdade, convém
convém-vos que eu vá, Jesus dizendo. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está presente em nós e ele age hoje dizendo para mim e para você: arrepende-te e volta. Tito 3, de 4 a 6, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Através do seu Espírito, somos regenerados, somos gerados novamente. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas através da ação poderosa do Espírito de vida, nascemos de novo, somos regenerados. E somos renovados no nosso espírito. Nós temos novidade de vida. Deus tem novas oportunidades, segundas chances para todos nós. Depende de nós dizermos sim para o Senhor e Ele vai agir em nossas vidas poderosamente. Amém? Você quer segunda chance em alguma área da sua vida? Quer? Deus vai dar para você. Quantas vezes a gente não faz, né? Pessoas, a gente ouve testemunho, faz negócios errados, perde tudo. Olha para a circunstância e diz assim: nunca mais eu vou ter. Isso não é verdade. Eu tenho ouvido tantos testemunhos de pessoas que sofreram reveses financeiros na pandemia. Alguns conseguiram, né, se livrar, mas outros sofreram. Você não pode olhar para o seu futuro sem esperança. Você tem que dizer: o Deus de restituição, o Deus que restaura, que regenera, não só a nossa vida por completo, mas tudo que pertence a nós. Deus pode regenerar essa área na minha vida. Amém? Esteja pronto, esteja cheio de esperança, cheio de fé e dá oportunidade para o Espírito Santo agir na sua vida. Vocês lembram Paulo? Paulo matava, não é? Os cristãos, mas quando Jesus o alcançou, ele foi completamente mudado. E ele se tornou ao longo do seu ministério um baluarte do Evangelho. Aquele que levou o Evangelho aos gentios, que estabeleceu muitas igrejas, que escreveu a maioria do Novo Testamento. Porque Deus não olhou para a sua história antes dele, mas deu a ele um futuro bom e brilhante. E no fim da vida ele diz: olha, eu caminhei, guardei a minha fé. Eu não olhei para trás, mas eu olhei para frente e fui caminhando em força renovadora do Espírito Santo. E nessa manhã Deus quer que o seu Espírito venha aqui com essa força renovadora na sua vida. Amém? O Espírito de poder que quer renovar a sua fé. Deus está dizendo para você hoje: qual é a sua perda? Nomeie a sua perda e diga: Deus, eu preciso de regeneração. Faz nascer de novo, renova em mim, renova as minhas forças, a minha fé. Mas eu quero viver o novo de Deus para a minha vida. Eu não aceito roubo, eu não aceito que a minha história tenha senões. Amém? Glória a Deus. Você sabe que na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, tem um texto da Bíblia que diz assim, que Davi foi reto em toda a sua história, a não ser no caso de Urias, esposo de Batseba, que ele engendrou a sua morte para poder ficar com a esposa dele. Mas mesmo esse senão, na vida do homem segundo o coração de Deus, Deus restituiu. Sabe por que Deus restituiu? Porque Davi, quando foi exortado, chorou, lavou sua alma e pediu perdão. Sabe o que Deus fez?
Aquela mulher que tinha sido tomada como esposa por causa da sua prostituição, o seu adultério. Ela era casada, Davi dormiu com ela, ela ficou grávida. Ele matou Urias, seu marido, ficou com ela como esposa. O primeiro filho morre. E aí ele se arrepende diante do Senhor quando o profeta enviado Natã traz a palavra de arrependimento. Ele se arrepende e vem a restauração completa. Sabe o que acontece? Davi dorme de novo com Batseba e gera Salomão. Aquele herdeiro que iria tomar o seu trono. E Salomão é um tipo de Cristo, porque Salomão é rei de paz, reino de paz. Então ele é um tipo de Cristo. Gente, desse adultério, desse relacionamento que começou tudo errado, do pecado de Davi, que foi registrado na Bíblia. Ele acertou em tudo, mas naquele pecado ele caiu. Mas naquele pecado teve uma restauração completa, porque foi daquele relacionamento que nasce Salomão. Vamos aplaudir ao Senhor. Meu querido, talvez você está dizendo aí, não tem mais jeito. Eu já me perdi nessa história. Pisei fundo. Não vai ter mais jeito. Deus fala, tem jeito sim. E desse problema que você está vivendo hoje, Deus pode fazer grandes coisas e você vai olhar para trás e falar, gente, como pôde o Senhor? Amém? Deus, eu quero terminar dizendo, Deus traz restituição completa. Deus termina dizendo, em Oséias 14, 5-8, serei para com Israel como orvalho, ele florescerá como lírio. Lírio florescendo é lindo. E lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, as suas raízes chegam à profundidade de metros na profundidade e centímetros fora da terra. Ou seja, as raízes são profundas e fortes. Assim Deus fará na vida de Israel e na sua também. Estender-se-ão os seus ramos. O seu resplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os teus ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus é, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Você florescerá como o lírio, as suas raízes serão como o cedro do Líbano. Você terá sombras, porque você terá uma ramagem como a oliveira. E você terá uma fragrância maravilhosa como a do Líbano. Deus faz restauração completa na nossa vida, na minha e na sua. Jesus traz restauração completa. O profeta enviado para o nosso tempo, Jesus disse assim, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Lá em João 10:10. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Se Deus deu a Jesus, o profeta que veio, disse arrependei-vos, ele dá a vida abundante. E ele veio para te dar o melhor. Portanto, ele tem restauração completa para você. Ele não vai deixar o diabo te roubar, não. Ele é aquele que repreende o devorador, para que você tenha uma boa colheita, para que haja vinho nos teus lagares, para que os seus celeiros sejam abundantes. E isso ele fala de todas as áreas da sua vida. Você tem que ter alegria, o fruto do Espírito Santo de Deus. Amém? Você tem que ter o seu espírito firme e forte, com raízes profundas como a do cedro do Líbano. E Deus tem bênçãos na sua vida também material, trazendo a provisão, repreendendo o devorador para te dar abundância em todas as áreas. Amém?
E eu quero terminar essa palavra de Oséias. Oséias mostrou, apontou o pecado em diversos momentos da história de Israel, mas eles não tiveram tempo de arrependimento. Mas nós temos tempo de arrependimento. Satanás é o acusador e não Deus. Deus não fica lembrando o seu pecado. Deus age pelo Espírito Santo com misericórdia e com amor e diz: volta. Volta para mim, porque eu tenho riquezas incomensuráveis, inigualáveis para você. Você é o meu povo, eu digo, para aquele que eu dizia, não meu povo, eu digo agora, meu povo. Amém? Para aquele que eu dizia não favorecida, digo agora será favorecido. Deus tem favor para a sua vida hoje e agora. Abra a sua vida, o seu coração e a sua fé para receber o seu favor em Cristo Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Eu quero orar por você. Queria que o pessoal do louvor viesse aqui. Meu querido, eu não sei o que você perdeu ao longo da sua história, mas assim como Deus falou através de Oséias, falou através de Jesus Cristo, e eu citei a palavra dos dois. Portanto, o Espírito Santo de Deus diz para você hoje, através dessa palavra: volta para Deus. Volta, porque Ele tem restituição para a sua vida. Se você andou em pecados, em descaminho, saiu da rota, arrependimento é voltar para o caminho. Volta para o caminho de Deus, para a vontade de Deus na sua vida. Eu quero orar com você. Se você saiu do caminho do Senhor, ore comigo agora. Feche os seus olhos. Levante a mão para o céu e diga assim: Senhor Deus, eu me desviei do teu propósito e do teu caminho, mas eu volto agora, porque eu quero receber do Senhor a palavra que diz que eu sou teu. E que o Senhor há de regenerar e de renovar todas as coisas na minha vida. Senhor Deus, eu declaro a minha fé ao Senhor através de Jesus Cristo. Renova, Senhor Deus, a minha vida, a minha história. E tudo que se perdeu, restitui, Senhor. Restitui. Restitui na minha vida. Em Cristo Jesus. Eu gostaria que você ficasse em pé. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue agora a sua vida para Jesus. Você que está nos ouvindo, se você quer entregar a sua vida para Jesus, para andar nesse caminho, acione aí o QR Code. Senhor Deus, muito obrigada pela palavra profética, pela restauração que se cumpriu nesta manhã. Senhor Deus, que o teu amor manifesta através de Jesus Cristo, que a tua graça manifesta na pessoa de Jesus Cristo, e que o poder, a restauração e a comunhão do Espírito Santo de Deus venha sobre as nossas vidas, venha sobre a vida da igreja. Nós declaramos, Senhor Deus, que precisamos do Senhor e recebemos nesta manhã a tua graça, o teu favor e a tua restituição em Cristo Jesus. Se você recebeu, diz amém.